Olá, eu sou o Diego Heller, terapeuta de relacionamentos. Então, nesse vídeo, eu já te convido para que você fique até o final, para que você entenda qual é a importância do seu pai na sua vida amorosa. Muita gente pode achar que não tem nada a ver. Bom, o que o meu pai, que foi o homem que teve uma relação com a minha mãe, e através dessa relação eu fui concebida. Depois, talvez esse homem tenha criado você, né, na sua infância, na sua adolescência. Talvez você ainda more com ele, talvez não. Talvez ele tenha participado da sua concepção, mas ele não tenha convivido com você. Enfim, cada pessoa, cada mulher, aqui estou falando com mulheres, cada mulher vai ter a sua história, né? Vai ter uma relação muito particular com o seu pai. E eu quero começar falando para você, esse vídeo, né, falando para você que o seu pai, ele é a sua referência de masculino. O seu pai, independente da história, independente dos problemas, né, que tiveram aí no decorrer da sua infância, da sua adolescência, o seu pai é a sua primeira referência de masculino. E essa primeira referência, ela já vem lá do momento da concepção. Essa primeira referência de masculino, ela vem do período intrauterino, quando você estava lá dentro da barriga, dentro do útero da sua mãe. E esse pai, esse masculino, ele é e sempre será uma referência. Não necessariamente uma referência positiva. Muitas pessoas, muitas mulheres têm no pai uma referência negativa. E eu quero contar para você hoje o relato de uma paciente minha que trouxe uma questão relacionada ao pai. Na verdade, ela trouxe uma questão relacionada à sua vida amorosa e para destravar esse bloqueio, esse problema na vida amorosa dela, eu fui pelo caminho do pai. E a gente está encontrando, né, resultados muito interessantes. Isso fez muito sentido para ela e por isso eu vou fazer esse vídeo a partir desse relato da minha paciente, tá bom? Claro que eu não vou identificar o nome de ninguém aqui. O problema dela, a questão que ela estava identificando, que ela trouxe aqui para trabalhar na terapia comigo, é que de tempos em tempos, de alguns meses em alguns meses, ela e o marido tinham conflitos mais sérios, palavras duras, algo que fazia um e o outro se sentiam ofendidos e se sentiam mal por conta de algumas brigas que aconteciam de tempos em tempos. Então, ela veio trabalhar essa questão em uma sessão específica. Então, eu estava explicando para a minha paciente que o fato de ela perceber que de tempos em tempos ela e o marido brigavam de forma muito violenta, eu perguntei para ela: quando foi a primeira vez que você teve essa mesma sensação? Ou seja, foi com seu pai e a sua mãe? Foi o relacionamento dos seus pais que era muito parecido com o seu relacionamento atual? Foi algum outro relacionamento anterior que você teve? O que vem à tona quando eu te pergunto isso? Qual é a raiz dessas brigas entre você e o seu marido? E ela me falou o seguinte: bom, no meu primeiro casamento, então antes do casamento atual, no primeiro casamento dela, tinha também essa violência, essas palavras duras e tudo mais. Só que a minha paciente quer resolver, ela não quer continuar fazendo isso. E aí eu perguntei para ela: e antes do teu primeiro casamento, o que aconteceu? Vem alguma memória, vem alguma lembrança de brigas de relacionamento, ou seja, de casais brigando? O que te vem à tona? Daí ela falou para mim assim: olha, o que me vem à tona é que quando eu era pequena, o meu pai traía a minha mãe. E ele brigava com a minha mãe, então tinha uma violência verbal, emocional muito forte. Então ela sofria muito. Ela disse que quando ela era criança, ela escrevia cartas e colocava lá na gaveta das roupas do pai dela, para que o pai dela lesse, já que ela não conseguia se expressar falando, pedindo para o pai não repetir mais aquela violência, aquela briga, ela escrevia, que era a forma que ela tinha de se expressar. E até hoje ela escreve, porque essa é a forma que ela tem para se expressar. O que você precisa entender sobre o seu pai para destravar a sua vida amorosa? Aquilo que a sua criança julgou como errado no seu pai, por exemplo, meu pai era violento com a minha mãe. A sua criança interior, hoje, ela representa o seu
subconsciente. Então, a sua criança interior representa o seu subconsciente. Na fase adulta, eu vou me relacionar com um homem que tenha características parecidas às características que eu julguei no meu pai. Então, se eu julguei que o meu pai era muito violento, eu vou atrair um homem violento, emocionalmente falando. Meu pai brigava muito com a minha mãe. Quando eu me torno adulta, eu vou criar um relacionamento onde o meu marido é um marido que também tem essa energia mais violenta nas palavras. Por quê? Porque como o meu subconsciente ou a minha criança interior não deu conta de salvar esse pai, de corrigir, de consertar o casamento do meu pai e da minha mãe, eu como adulto vou ter que fazer isso na minha própria vida. Então eu vou viver aquela experiência da violência, da traição, do abandono que a minha mãe sofreu. Eu vou viver tudo. Porque o meu subconsciente está tentando consertar os pais. Por que que isso acontece? Meu pai era violento e eu atraio um marido violento. Por quê? Porque eu vou tentar corrigir o meu pai através do meu relacionamento. Então eu estava explicando isso para ela e falando para ela, olha, o teu marido, ele é como se fosse um ator de uma novela. Você é a protagonista dessa novela. O seu marido é um ator dessa novela. Você contratou esse ator. E esse marido, ele está representando o seu pai. E você está tentando corrigir o seu marido porque o seu subconsciente entende que você está corrigindo o seu pai. Tudo está conectado. Você precisa entrar no seu subconsciente, se conectar de fato com a sua criança interior.